Como saber se é a hora da gente mudar de carreira ou de profissão? Talvez você já tenha se perguntado se você escolheu a carreira certa ou se existe algum problema na profissão, na escolha que você fez. Coisas estão te incomodando, perguntas estão passando pela sua cabeça. Você tá com dúvida, você tá inseguro, você tá inquieto. E não tem problema a gente se sentir assim, porque vai acontecer sim na nossa carreira, na vida, da gente ter dúvida, né? O tempo todo acontece. Só que o problema é quando a gente ignora essas dúvidas. Porque essas dúvidas, elas podem ser sim sintomas de que tem alguma coisa errada, que você não tá feliz ou minimamente satisfeito com a profissão, a carreira que você escolheu. E por mais que às vezes a gente não encontre ali uma satisfação muito grande ou uma satisfação plena nas profissões, assim como muitas áreas na vida, existe um problema da gente não se sentir minimamente feliz atuando na onde a gente está atuando ali no mercado de trabalho. Porque isso vai mexer com toda a sua vida. O trabalho, ele ocupa uma parte muito grande da vida pra gente só ignorar e passar grande parte do seu tempo, muitas horas ali do seu dia fazendo aquilo que te deixa muito infeliz, estressado, inquieto e com esse incômodo gigante. E isso, por mais que você tente ignorar, vai chegar uma hora, sinto em te dizer, vai chegar uma hora que você vai chegar no seu limite. Talvez você não aguente isso pra vida inteira e, sinceramente, graças a Deus que você não aguente, porque senão você nunca vai mudar. Né? É até uma forma daí do seu corpo falar: socorro, preciso de ajuda, para com isso, para de ser doido, para de ser doida, faz alguma coisa. Então, dito tudo isso, hoje estou aqui para tentar, de alguma maneira, espero eu que eu consiga te ajudar nessa dúvida, nessas dúvidas que você tem e te ajudar aí decidir se é o momento de você mudar de carreira, passar por uma transição e o que fazer nesse sentido, se for realmente o seu momento. Bora então. Meu nome é Daiane, sou orientadora de carreira e nesse canal a gente fala sobre carreira, desenvolvimento no trabalho da carreira e escolhas, transições, tudo que faz parte desse mundinho no empreendedorismo. Você já se perguntou por que pode ser tão difícil mudar de carreira? Se não fosse, eu nem estaria aqui fazendo esse vídeo, porque seria uma coisa que as pessoas nem precisariam. Seria uma coisa fácil, onde a gente, no momento ali de passar por uma transição, tranquilo, né? Mas se eu tô fazendo esse conteúdo aqui é porque existe um problema, uma dificuldade nessa mudança. E eu acredito, assim, piamente, que essa dificuldade, ela vem principalmente de um lugar onde existe uma construção na forma como a gente aprende sobre carreira na vida. A gente cresce ouvindo que carreira é uma construção linear. Carreira é uma coisa pronta, uma coisa fixa. No sentido de você constrói uma carreira e constrói com trabalho, muito trabalho, estudo e trabalho árduo, não só na hora de escolher sua profissão, se você tiver essa escolha, né, se você tiver feito essa escolha, porque muitas vezes você nem passa por essa etapa, né, você vai direto para o mercado de trabalho, para depois fazer a escolha e olha lá se você, mais uma vez, tiver a escolha, né. De qualquer forma, talvez você passe ali por essa etapa, passando ou não, você vai se deparar em algum momento com o questionamento de, poxa, será que esse trabalho faz algum sentido na minha vida? Só que o que a gente aprende é que suponhamos que você passa pela escolha de fazer a escolha da sua profissão, que você vai passar por uma trajetória, vai te exigir uma trajetória específica de formação, de aprendizados e tudo mais, para depois conseguir um emprego na área e assim se desenvolvendo, etc, etc. Só que muitas vezes essas escolhas e essa construção, ela vem embutida de uma certa pressão no sentido de, se você escolher essa área, ter todo o trabalho de se preparar para ela e depois simplesmente decidir mudar de escolha, mudar de decisão, mudar de área, você se ferrou. Por quê? Porque todo o tempo, investimento e tudo que você se dedicou ali vai ser perdido. Então, é loucura mudar de profissão. Ainda mais depois que você já é formado, já tem anos de experiência na área, a famosa transição depois dos 30, né? Se você passou dos 30, então, e quer fazer uma transição, ferrou. Já era. Perdeu sua chance. Não dá mais. A gente ouve muito isso e às vezes de forma clara e às vezes de forma ali nas entrelinhas. Existe um preconceito embutido em muitas opiniões a respeito da sua carreira. Nesse sentido, eu tenho certeza que você já lidou aí com algum. E dado esse contexto, como que você não vai sentir medo ao pensar em fazer uma transição? Só que a questão, da mesma forma que isso aí é importante a gente se ligar dessa construção aí que a gente vai passando, às vezes inconscientemente pela vida, e isso vai sendo impregnado na nossa cabeça, formando uma crença gigante, e meu gato está me atrapalhando falar. A gente vai aprendendo isso
É importante a gente se ligar disso, a gente entender que isso é uma construção social, socialmente construída de muitas formas e que isso vai se impregnando ali, às vezes até inconscientemente na nossa cabeça. Ou às vezes explicitamente, de qualquer modo, é coletivamente ali construído, né? Sobre o que é carreira e o que a gente aprende a ser carreira e etc, etc. Então, primeiro passo é a gente entender que existe aí uma construção que às vezes não é nossa, entende? É uma expectativa que nem é nossa. E não é porque a gente aprendeu uma coisa de um modo que a gente não possa ressignificar, mudar, criar novos caminhos, novos repertórios e novas reproduções aí, né, para se fazer. Pelo trabalho ocupar um papel tão grande na nossa vida, por que é que a gente vai viver à mercê de uma construção que não faz sentido pra gente? Pensando nisso, talvez seja aí espero eu, mesmo que pequeno, encorajador para você criar o seu próprio caminho, a partir do que faz sentido exclusivamente para você. Só você precisa se agradar. Agradar o que faz sentido para você. Responder às expectativas de você com você. Tá, daí eu entendi, legal, fez sentido, mas assim, ainda tô em dúvida, não sei se é minha hora de mudar. E aí eu vou te contar agora, falar algumas coisas que podem ser sinalizadoras, sinais aí, que talvez seja assim na hora de mudar, talvez seja o seu momento. Se você se identifica com me sinto todos os dias desmotivado, já tem um tempo. Nada mais me empolga, parece que tudo é a mesma coisa, tudo é muito chato e, sendo tudo muito chato, zero vontade de fazer nada. Bom, vai anotando aí. Depois responde quantos cheques você deu. Seu corpo, sua mente estão dando muitos sinais de estresse. Você tá com estresse o tempo todo. Não importa o que você faça, seja no trabalho, seja em situações pessoais na vida, na sua casa, sente que você tá o tempo todo estressado. E mais que isso, você sente que o seu corpo tá cansado a ponto de viver estressado. Você sabe quando o corpo tá estressado. Você fica inquieto, parece que nada tá bom. Você não consegue ficar fazendo muita coisa por muito tempo. Tá se sentindo o seu corpo inquieto, ansioso. E você sente que você sabe que você tá estressado aonde for, seja o papel na vida, às vezes até para dormir. Você não consegue nem desacelerar a cabeça para dormir. Como que está o seu sono? Ponto importante. Deu check? Nada me estimula e eu não me sinto valorizado de nenhuma forma em nenhum lugar. Geralmente, quando a gente tá minimamente animado, feliz com o trabalho, a gente se sente, valorizado, e eu não tô falando só de dinheiro, e a gente também se sente, por falta de uma palavra melhor, excitado. A gente fica sempre animado com as coisas que a gente tem para fazer, a gente se sente estimulado. Essa é a palavra que eu queria. Estimulado. A gente se sente estimulado a fazer coisas novas, a gente se sente estimulado a aprender ali sobre a área. Se há muito tempo você não se sente assim, outro sinal, outro check aí. Suas prioridades mudaram. Pode ser que quando você entrou naquela profissão, naquele emprego, naquele trabalho, naquela carreira, você começou a construir ela, você era uma pessoa. E você tinha certos valores, certas prioridades. Por exemplo, às vezes você era solteiro, e não tinha filho, nada. E pode ser que agora nessa altura você já tenha filho, ou já seja casado, ou os dois, enfim. Sua vida mudou, e mudou a tal ponto que todas as suas prioridades e valores mudaram também. Só que você sente que a sua carreira não acompanhou. Ela ficou parada. Ela ficou lá no mesmo lugar ainda de quando começou, e você mudou e a sua carreira tá aqui. E as coisas não estão mais conversando. Deu check? E por último, mas não menos importante, acho que isso é uma das principais coisas. Se você passa o tempo todo pensando em como seria a sua vida se quando a gente está idealizando uma nova profissão, por mais que a gente ainda não tenha certeza sobre a profissão que a gente quer, né, enfim, que a gente gostaria de mudar, a gente já tem sinais ali de que a gente quer mudar. Por mais que a gente não tenha certeza de para onde a gente vai, a gente fica idealizando alguma coisa nova. Então, você fica aí pensando de repente, como seria a minha vida se eu estivesse trabalhando com isso? Ou como seria se? No geral, você sonha, você fica sonhando, idealizando outra coisa, outra realidade. Se isso acontece com muita frequência, mais um check. Enfim, dei aqui uns cheques, eu acho que foram 5 no total, não sei ao certo, mas enfim, uns cheques. E se você, por acaso, deu check em todos, ou quase todos, é muito provável que você esteja sim na hora de mudar de área, de carreira, seja lá o que for, tá na hora de mudar. Continua assistindo. Primeiro passo e muito importante que você vai prometer que você não vai ignorar, porque não adianta você fazer todos os outros 4 que eu vou dar, porque são 5 passos, são 5 reflexões que eu vou pedir para você refletir, que é para você saber o que fazer agora daqui em diante com tudo isso aqui que a gente conversou, tá? Se você ignorar esse primeiro, já adianto que os 4 próximos, por mais que
que façam sentido, vai deixar algo a desejar ali, tá? Reflita sobre quem você é agora. E sim, eu estou falando de autoconhecimento. Se você quer passar por uma mudança, se você está disposto a passar por uma transição, o primeiro passo e mais importante é você começar refletindo sobre quem você é agora. Estamos falando de uma transição, uma mudança para você fazer na sua vida a partir de agora. Então, não faria sentido você continuar seguindo passos que você seguiu no passado. Você precisa entender quem você é neste momento, que momento você está da sua vida, o que você prioriza, o que é importante para você, quais os papéis que você tem hoje. Por exemplo, se você é pai e antes você não era, ou mãe antes você não era, por exemplo. Coisas nessa linha e qualquer coisa que tenha mudado. E não só se grandes coisas aconteceram nesse sentido de, tipo, papel super novo e diferente como esse, por exemplo, mas você mudou. Eu tenho certeza absoluta que você não é mais a mesma pessoa lá de... E eu não... Tá, aqui eu tô dando exemplos de muito longe, né? Mas até se você passou por uma mudança de profissão 2 anos atrás, muito recentemente, ou enfim. De qualquer forma, você mudou. A gente muda o tempo todo e principalmente de anos atrás, né? Se a gente estiver falando aí de mais tempo. De qualquer forma, você vai precisar parar e pensar e responder a pergunta: quem você é nesse momento? Quem você é como pessoa? O que você gosta? O que você não gosta? O que é sua prioridade hoje? Quais papéis você ocupa? Como você quer passar o seu tempo? Como você não quer passar o seu tempo? Tudo que você for responder, sempre coloque o não. É como se você fosse dividir em 2 coluninhas. Coloca o que faz sentido pra mim hoje, o que não faz. O que eu gosto, o que eu não gosto. O que é prioridade, o que não é. E sempre deixe isso claro pra você sobre o que é e o que não é, porque o que não é tão importante quanto o que é. E às vezes até mais norteador, porque às vezes a gente não sabe muito bem o que a gente quer, mas é muito mais claro o que a gente não quer. E pode ser um excelente começo se guiar dessa forma, pelo não. Então, tudo que você for fazer, sempre coloque na balança, sempre faça esse exercício de isso sim, isso não. Vai te dar muita clareza pra tudo que você for fazer na vida, principalmente pro trabalho. E aí, com isso, é importante que você faça a seguinte pergunta: como é a vida que eu gostaria de ter? No sentido de qual a vida dentro da minha realidade, dentro das minhas limitações, dos contextos que eu habito e que eu gostaria de habitar, que faz sentido pra mim? Qual é a vida que faz sentido pra mim viver? A vida que você se vê vivendo, a vida que você se vê minimamente ali feliz, acordando bem e tudo mais, sabe? Nessa linha, vai pensando e vai anotando. E da mesma forma, anota a vida que faz sentido e a vida que não faz sentido, tá? Faz esse exercício, é um começo aí pra gente seguir. Segunda coisa, pesquisa sobre as suas opções. Dedica um tempo pra isso e capricha nessa pesquisa. Você está pesquisando sobre a sua vida, a sua carreira. Então, se é importante pra você, porque eu não sei pra você, mas pra mim, se eu estiver procurando pra mim, é importante. Então, se for importante pra você isso, dedica um tempinho para fazer isso e pesquisa com vontade de fazer isso, tá? Não vai fazer de qualquer jeito, não. Então, olha lá para as opções que você tem, dentro das possibilidades ali que você se vê atuando, e vai pesquisando coisas que você pode fazer e que você não pode fazer. Aí você vai listando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu me vejo fazendo, o que eu não me vejo fazendo. Isso aqui seria legal, isso aqui não, isso aqui eu consigo visualizar, isso aqui não, nem de longe. Vai listando isso. E aí, conforme você for listando, vai filtrando. Então, tá, temos aqui 3 áreas. Dessas 3 áreas, quais as possibilidades? Temos essas possibilidades. Dentro dessas possibilidades aqui, quais funções cabem? Aí você vai chegando lá, entendeu? E vai sempre pesquisando, não só no sentido de profissões, de possibilidades que você pode atuar, como pessoas que atuam naquelas áreas, e vai buscar informação sobre. A inteligência artificial tá aí, inclusive, hoje em dia, pra gente pesquisar ainda com maior facilidade, né? Então, se de repente você não achar algum material que seja suficiente para o que você tá buscando no Google, embora isso seja bem difícil, a inteligência artificial tá aí também, né? Chat GPT da vida, etc. Mas pesquisa muito, que é bem importante, tá? Terceiro, bem importante também, cria um plano para você, um plano de transição. É o GPS, a gente não poderia fazer analogia melhor. É o GPS. Não adianta você saber para onde... Aliás, você só ligar o carro e não saber para onde você tá indo, e sem nenhum norte, nenhum caminho, nem nada. Você precisa pelo menos saber para onde você vai, que tem a ver com as anteriores, né? As 2 orientações, as 2 primeiras orientações. Então, entenda quem você é, pesquisa suas opções e a partir daqui você já vai ter um norte. Percebe como a gente tá seguindo uma linha de raciocínio? E aí, tendo esse norte,
norte, no sentido de sei mais ou menos o destino, agora eu preciso traçar um caminho, esse GPS. E esse GPS é o seu plano, é o seu plano de transição. E aí você vai conseguir chegar lá com muito mais segurança. Se você não tiver esse plano, tem grandes chances de você só viver apagando incêndio pelo caminho e você não chegar lá de fato. Você precisa de um norteador, algo que te dê segurança para saber que você tá caminhando, que você tá em movimento, que as coisas estão acontecendo, que você tá mudando as coisas que não fazem mais sentido para você. Você tá caminhando ali em direção àquela vida que você tava tanto sonhando. Inclusive, uma coisa que eu oriento muito, não largar tudo de uma vez, não sair do nada, amanhã pede a conta, ou seja lá, enfim, faz a transição. Não, é muito importante que você comece aos poucos e caminhe aos poucos. Isso significa que, talvez, durante o período de transição, você precise sim trabalhar em 2 empregos, você precise sim executar funções de áreas diferentes. Se você não tem aí, de repente, uma boa reserva de emergência financeira ou uma boa reserva financeira, talvez sim, você precise sim passar por mais tempo trabalhando em 2 funções e tudo mais. Ai, Daiane, mas é muito difícil, é muito trabalhoso, é muito esforço. Sim, eu concordo, é difícil, é trabalhoso, é muito esforço. Só que tudo vai depender do quanto você quer isso, do quanto você quer ou não fazer isso pra sua vida, fazer essa mudança na sua vida. Depende do quanto você tá infeliz hoje e quer mudar de fato, entende? Tudo tem o preço a se pagar. Então, cabe a você bancar as escolhas que você faz. Você vai precisar pagar preços. Não adianta. Sempre vai ter consequência. Se você fazendo escolhas ou não, vai ter consequências. Na real, você sempre tá escolhendo, né? Porque até não escolher é escolher. Mas enfim, sempre você vai precisar pagar algum preço. Ah, mas eu então não vou mudar, vou ficar aqui onde eu tô. Beleza, então você paga o preço de ficar aí onde você tá, entendeu? É sempre sobre isso no final. Então, decida aí o que é melhor pra você e o que você quer bancar de fato. E pra esse plano, talvez você precise aí se preparar. Provavelmente você vai precisar se preparar pra nova profissão, a nova carreira e tudo mais. Talvez você precise aí de algum estudo, algum curso, algum norteador no sentido de ensino mesmo, técnica. Você vai precisar aprender a fazer aquilo, se for uma coisa muito diferente do que você faz hoje. E de qualquer forma, mesmo que seja parecido, você vai precisar aprender a fazer aquilo de forma diferente, né? Então sempre, talvez, se for uma mudança de carreira de fato, você vai precisar aprender alguma coisa nova. Então já entenda o que você vai precisar aprender e vai se programando, se organizando para ir fazendo a transição aos pouquinhos. Aí depois que você estudar, se preparar, buscar profissionais da área e tudo mais, e entender ali como que é a rotina, a jornada e o que precisa ser feito para você chegar naquela profissão, você vai organizando isso dentro do seu plano. Quarto e polêmico. Polêmico que eu falo por quê? Eu mesma, quando decidi fazer transições na minha vida, todas as vezes eu tive medo de recomeçar. Mas o que eu quero te dizer aqui hoje, como alguém que se permitiu, se permita recomeçar. Às vezes, o maior medo da gente recomeçar é porque a gente coloca, enfia na cabeça, e porque também parece, né, que a gente tá começando do zero. Porque o sentimento de recomeço, por ele se tratar de coisas novas, parece é tudo realmente muito novo. Só que isso é um engano. Porque nunca é novo, tudo muito novo. Porque a gente tem uma vida antes de uma nova mudança, né, de uma mudança de uma nova área, de um novo caminho, enfim. Dessa mudança acontecer. Tem toda uma trajetória aqui pra trás. Trajetória de formações, cursos, experiências, trabalhos, networking, pessoas que a gente conheceu, né? Enfim, tem muita coisa aqui que a gente estaria ignorando se a gente pensar que recomeçar do zero é literalmente do zero. Mas não é. A gente nunca recomeça do zero. Sempre tem uma bagagem de coisas aqui que a gente vai trazer para a nova área, o novo caminho ali que a gente vai fazer. Então, por mais que pareça que você tá começando do zero, você nunca tá. Vamos combinar isso aqui. Recomeçar não é começar do zero. E, por mais que dê medo, recomeçar também carrega consigo algo que faz muito sentido pra gente no momento que a gente tá vivendo. Porque, como eu falei lá no início, enfim, nos momentos aqui desse vídeo, quando a gente faz uma escolha, a gente faz uma escolha baseado no que faz sentido pra gente naquele momento, quem a gente é naquele espaço-tempo da vida. Mas, o tempo passa, as coisas mudam e a gente muda. Então, quando a gente tá decidindo fazer novas escolhas, a gente tá recomeçando, a gente está se permitindo
permitindo recomeçar a partir de quem a gente é naquele momento. E se a gente parar para pensar dessa forma, talvez você precise passar aí por muitos recomeços durante a vida toda, porque você sempre vai estar em mudança, seja na sua carreira ou não, você sempre vai estar em fases de mudança ali de alguma coisa na sua vida, porque você vai estar mudando o tempo todo. Então, se acostume o quanto antes com os recomeços, porque eles vão fazer parte da sua vida. Se já não fizeram muitas vezes, provavelmente você já teve muitos recomeços aqui de muitas áreas. E por que na carreira seria diferente? E por último, mas não menos importante, é busque apoio. Tão importante quanto tudo que eu falei é você buscar apoio de quem já passou por aquele processo, ou por mais que a pessoa não passou por aquele processo exatamente como o seu, talvez ela tenha algo para te ensinar, como por exemplo, um curso que você precisa aí aprender para fazer aquela nova área, ou um apoio emocional, às vezes não é técnico, né? Às vezes é emocional, um suporte emocional. Eu não sei, talvez, provavelmente você tem alguém aí, uma pessoa que você sabe que você pode contar com ela. E se você não tiver também, você pode construir uma relação com alguém assim, você pode construir essa relação com o passar do tempo. Mas o que eu indico, inclusive, é que você se proponha a isso. Se você não tem uma pessoa hoje assim, busque essa pessoa. Porque o apoio, principalmente emocional, às vezes é mais importante ainda que financeiro. É legal se a gente conseguir apoio financeiro, mas às vezes a gente não consegue, é a gente por a gente. Então, inclusive por isso lá, o plano é tão importante. Mas aqui eu tô falando especificamente aqui, ou mais principalmente, sobre apoio emocional. Apoio de pessoas mesmo, sabe? Seja mentores, pessoas que já passaram por essa jornada, que vão te orientar ali e te ajudar a evitar erros que você possa cometer, porque é normal que a gente cometa erros, a gente não sabendo, né, direito o território que a gente tá pisando. Se você tiver alguém que possa te orientar a evitar erros, beleza. Mas se não, pelo menos apoio de pessoas próximas, pessoas que você sabe que elas vão te dar força quando você precisar, elas vão ser de certa forma motivadoras, ou simplesmente apoio no sentido de suporte para te dar um abraço, te acolher. A transição de carreira, por mais que a gente tá falando de uma área não tão sensível como seria, por exemplo, de uma mudança de relacionamento ou coisa do tipo, ainda assim ela não é tão simples quanto parece, e muitas vezes ela vem sim carregada de muita bagagem emocional, porque às vezes a gente tem muito apego emocional a uma profissão. A profissão em si, ela pode significar muito mais do que um trabalho, mas muitas coisas pra gente. Ela tem a ver com uma parte muito grande de nós. Às vezes, por exemplo, talvez você tenha entrado na primeira área da escolha da primeira profissão, enfim, por alguma expectativa de outras pessoas que colocaram em você, como seus pais, por exemplo. Enfim, muitas vezes aí a profissão, ela pode carregar um peso, um valor emocional, e que às vezes tá ligado até a outra pessoa, não a gente mesmo. De qualquer forma, é muito importante a gente buscar apoio, seja lá quem for essa pessoa pra você, pode ser mãe, pai, namorado, esposo, esposa, amigo, um professor, uma mentora, não sei. Mas se você conseguir ter uma pessoa do seu ladinho pra pegar na tua mão ou te abraçar quando você precisar, pode ser uma grande força pra você continuar e te motivar ainda mais a você conquistar lá o seu sonho de profissão, de carreira, enfim, da vida lá que você quer ter e faz sentido pra você. Mudar de carreira não é uma coisa tão simples como eu falei, não é algo, inclusive, pra se envergonhar, porque também tem essa, né, por causa até daquela construção que eu falei lá no início, que a gente aprende a vida inteira que carreira é uma coisa linear e que a gente tem que continuar naquilo, porque senão a gente não é digno nem de respeito e tudo mais. Se você já trabalhou em empresa, por exemplo, você sabe muito bem que existe um valor diferente ali pra quem tem grande tempo de casa, tem sempre aquela coisa, né, do fulano tá aqui há 10 anos, ele é muito mais respeitado do que quem tá lá há e tudo mais. Existe essas coisinhas, né, a gente sabe. Mas, por mais que a gente aprenda, é o que eu falei lá no início, a gente aprendeu de uma forma, não é por isso que a gente não possa ressignificar, que a gente não possa mudar a forma da gente continuar reproduzindo, ou então deixar de reproduzir certas coisas, né, e passar a ressignificar as coisas. Inclusive, passar isso adiante, de que cada significado sobre a carreira e muitas coisas na vida é único, e a gente não tem como ditar regra, né, pra muitas coisas. Mudar
Mudar de carreira, no fim das contas, acaba sendo um ato de coragem. Não é simples. Todos esses passos aqui que eu falei, por mais que eu tenho a intenção aqui de te ajudar, te dar um norte do fazer e tudo mais, eu sei que eles não são simples. Vai exigir bastante de você, sim, vai exigir muita dedicação, vai exigir muito querer, mas é muita coragem que você tem ao dar esse passo na sua vida. E parabéns por essa coragem, porque você está escolhendo dizer não para o que não faz mais sentido para você e dizer sim, finalmente, para aquilo que você quer. E talvez você nem saiba direito o que é, mas você sabe que tem coisa aí para descobrir. E parabéns por essa coragem de querer ir atrás e descobrir. Se você já passou por isso ou tá passando por isso, me conta aqui. Eu quero muito saber, eu vou ficar muito feliz em saber se você quiser e se sentir à vontade para me contar. Se você tiver alguma dúvida nesse sentido, enfim, deixa aqui também. Eu vou amar saber a sua opinião, se você gostou ou não, enfim, se ele te ajudou, se o conteúdo te ajudou de alguma forma. Inclusive, curta o vídeo para eu saber, compartilha com aquele amigo, alguém que você conhece que talvez precise desse vídeo. E a gente se vê nos próximos. Um beijo pra você e eu espero que você crie coragem. Se você ainda não criou para recomeçar e se você já está com a coragem de recomeçar, que você siga em frente.